Esses dias eu tenho meditado muito sobre a palavra renúncia. E a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Eu confesso a vocês que eu gostaria de pregar outras coisas, mas eu vou pregar aquilo que Deus tem enchido o meu coração nesses dias, do que eu tenho me alimentado. Nós estamos no ano do fervor. E eu estava meditando esses dias, Senhor, por que muitas pessoas ainda não estão vivendo o ano do fervor? E a resposta do Espírito Santo é simples, ele diz: falta renúncia, falta abrir mão de muita coisa, riquezas, tesouros que ninguém pode mexer. Eu vi pessoas trocando suas famílias por algumas pedras de crack. Talvez você já viu também. Eu vi pessoas abrindo mão dos seus filhos, abrindo mão do convívio familiar, por causa de alguém que prometeu a ele algo passageiro. Eu vi maridos deixando suas famílias por causa de uma mulher no trabalho. Eu vi mulheres deixando suas casas, deixando suas famílias, trocando por alguém que fez apenas um elogio a ela. A gente encontra pessoas que trocam tudo por nada, renunciam tudo que tem em troca de nada. Mas também encontrei pessoas que trocaram muita coisa por coisas maiores, deixaram coisas pequenas para alcançar coisas grandiosas. E conheci pessoas que trocaram simplesmente o tudo que tinham pelo todo. Trocaram tudo pelo todo. E é sobre isso que eu quero ministrar ao seu coração através do Espírito Santo nessa manhã. Trocando tudo pelo todo. Se você quer viver o ano do fervor, não vai ter jeito. Você vai ter que trocar tudo, abrir mão de tudo pelo todo. E não tem jeito. Jesus disse: é impossível agradar a dois senhores ao mesmo tempo. Pastor, por que eu não estou vivendo? Por que eu não estou vivendo todo de Deus? Por que eu não estou vivendo? Por que as coisas não estão se encaixando? Por que eu ouço palavras? Queridos, nós somos privilegiados. Todas as quintas-feiras vocês estão sendo ministrados por uma palavra poderosa da parte de Deus, por um homem que está marcando a nossa geração, a nossa história, a história desse país e do mundo. Não é falta de um bom alimento, porque alimento vocês têm tido aqui. O pastor Diego tem ministrado, eu tenho acompanhado, eu assisto as ministrações, eu assisto os cultos aqui, e são palavras poderosas. Quinta, domingo de manhã, domingo à noite. Então não é falta de palavra, não é falta de ensinamento, não é falta de informação. Vocês recebem informação o dia inteiro, todos os dias, a respeito das coisas de Deus, como ser alguém que vai viver o ano do fervor. E por que nós não temos vivido? Nós já estamos na metade do mês de março, já estamos terminando, já quase terminando o terceiro mês do ano do fervor. Nós declaramos aqui no dia da visão, em dezembro, que este ano 2025 seria o ano onde os nossos corações iriam queimar por Deus como nunca antes, que nós iríamos viver coisas que nós nunca vivemos antes, que nós iríamos receber dons espirituais como nunca antes, que nós iríamos profetizar e Jesus iria fazer, nós iríamos orar, Jesus iria curar, nós iríamos profetizar e as profecias iriam ser realizadas. Mas já estamos no terceiro mês, e o que falta? E o que nós vamos fazer para viver esse ano do fervor? Renúncia. Não existe
Tem gente fazendo jejum, mas, e não é errado, é bíblico. Ok, muito bom, jejue mesmo. Tem gente se consagrando, é leitura da palavra, é oração o dia inteiro, show de bola. Mas pastor, por que eu não consigo? Está faltando renúncia, porque ora muito. Se tivesse na líder para Deus, ia falar, ora pra caramba, ora muito, mas renuncia pouco. Jejua muito, mas fala pouquíssimos não ao pecado e ao diabo. E Jesus, ele ilustra bem isso no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13, o versículo 44. Diz assim: o reino dos céus, ou seja, o que é de Deus, o que vem de Deus, o que está em Deus disponível a nós, porque Jesus disse: é chegado a vós o reino dos céus. Então, se é chegado, está disponível. Eu vim aqui nesta manhã falar de algo real, não utópico. Jesus é real. Jesus realmente muda histórias, transforma vidas. Isso não é utopia. Isso não é como diz I don't remember your name, sorry. Aquele maluco doido da cabeça que os caras gostam dele pra caramba, que ele disse que a religião é o ópio da sociedade. Karl Marx. Ele disse que a religião era o ópio da sociedade. E de certa forma eu concordo com ele, sim. Concordo. O que é o ópio? O ópio é uma droga que faz as pessoas esquecerem das suas mazelas enquanto estão chapadas. Enquanto está na igreja, está chapado, saiu daqui, não acontece nada. É um vício. Não, Jesus está acima de religião. Aliás, Jesus não fundou o cristianismo. Jesus não veio trazer uma religião. Jesus veio trazer o reino de Deus a todos os povos, línguas, raças e nações. E olha o que Jesus diz a respeito de trocar o tudo pelo todo. Abrir mão daquilo que te atrapalha a viver o todo de Deus. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido ou oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, tendo encontrado, ele esconde e, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Quando eu encontro algo precioso, quando eu encontro algo que realmente faz sentido, se eu encontrei Jesus e Jesus faz sentido para mim, se eu encontrei Jesus e realmente aquilo é poderoso, eu deveria estar disposto a vender tudo. Que quando ele diz vender tudo, quando ele está falando, olha, abrir mão daquilo que impede você de ter o todo. Não haveria como aquele homem ter as duas coisas ao mesmo tempo. Não haveria como. Para ele ter o tesouro, ele teria que abrir mão daquilo que ele já havia conquistado. E se ele se apegasse ao que ele tinha, não ia ser possível ter o tesouro. Você quer viver o que Deus tem para a sua vida? Você precisa trocar. Você precisa fazer escolhas nessa manhã. Você precisa fazer escolhas. Aquele homem, ele tinha muita coisa, mas quando ele encontra o tesouro, ele abre mão. E a pergunta que eu faço nesta manhã é: irmãos queridos, só nós dois aqui agora, papo reto, de verdade, sem
sem emoção. Será que Jesus vale a pena? Na moral, irmão, será que Jesus vale a pena mesmo? A resposta evangélica, nós temos uma resposta para isso, que é a resposta evangélica. Ai, que raiva! Que é amém. Amém. Amém é uma resposta para essa pergunta, é uma resposta evasiva. Porque amém significa assim seja. Então quando eu pergunto para você, será que Jesus vale a pena? Será que seguir Jesus vale a pena? Será que servir a Jesus vale a pena? E você me responde amém. Desculpa, isso é uma resposta evangélica. Agora a resposta da alma, a resposta do íntimo, a resposta do âmago é: será que vale a pena mesmo? Será que vale a pena mesmo trocar tudo? Deixar tudo? Abandonar aquilo que eu sei que me impede de viver o todo? Será que vale a pena? E essa resposta você precisa dar ao Espírito Santo dentro de você, através de ações e não de palavras, porque palavras não mudam nada, mas ações evidenciam aquilo que nós estamos decidindo em Deus. Mistura o seu aplauso com glória, com aleluia, porque senão não vale nada. Aleluia. Agora preste bem atenção. Não precisa abrir a sua Bíblia. Lucas capítulo 5 relata uma história fantástica. Eu falei que eu ia pregar sobre aquilo que o meu coração está cheio. Eu tenho meditado muito nisso. Certa manhã, Jesus chega no mar da Galileia, ou mar de Tiberíades, ou lago de Genezaré, é o mesmo lugar. O pastor Diego está lá, deitadão lá, lendo Pensiória. Eu ouvi, maluco. É isso aí. O ano que vem, vou estar lá, se Deus quiser. Amém? Agora preste bem atenção. Uma certa manhã, Pedro, lavando as redes junto com João, Tiago, seu pai, o Zebedeu, eles tinham uma empresa de pesca, e eles estão lá pescando a noite toda, não pegaram nada, e de manhã estão lavando a rede, por volta de, eu acredito que, 7, 8 da manhã, 9 da manhã, lavando as redes, o barco já está ancorado, amarrado numa corda. Daqui a pouco eles escutam um barulho, ruído de muita gente. Eles olham, está vindo um homem andando, uma multidão atrás desse homem. Eu imagino Pedro na sua linguagem culta, porque Pedro era um homem culto. Amém, irmão? Amém nada, ele é iletrado, não tinha estudo, ele era um pescador. Quem tinha estudo na época eram outras pessoas, outra classe. E o Pedro está lá, eu imagino o Pedro: quem é esse maluco aí? Aí o João fala: sei não. E aí, Tiago, conhece esse maluco aí? Não, mas diz que tem um maluco aí chamado Yeshua, Jesus. O maluco tá fazendo um estrago aí, meu. Maluco é muita treta. O cara é bom. Fiquei sabendo que o cara é bom. Sabe o ceguinho de Jericó? Brincadeira, o ceguinho de Jericó não tinha sido curado ainda não. Aí está lá olhando, daqui a pouco Jesus chega, começa a falar. Do nada Jesus vira para o Pedro: ei, posso usar esse barco? Usa aí. Você pode, por favor, só empurrar mais para lá um pouquinho? Aí. Folgado esse maluco, hein? E tá lavando a rede. E aí Jesus começa a falar. E Jesus está falando.
E o Pedro está olhando para aquilo. E agora o Pedro começa a lavar a rede com menos pressa. Antes estava assim, para ir embora rápido, estava cansado, a noite toda pregando. Aliás, pregando, pescando. Agora ele começa a lavar mais devagar. E os outros até param de lavar a rede. Eu imagino os pescadores encostando as redes no chão. O maluco é bichão mesmo, hein? Rapaz, quando ele fala, você está sentindo a mesma coisa que eu? O coração está queimando assim, né? Negócio gostoso, não é verdade? Rapaz, isso é bom, hein? Ouvir esse... Rapaz, eu ficaria o dia inteiro ouvindo esse cara falar. E você? Eu acho que eu ficaria a semana toda, porque é bom, né? Gostoso. Ele fala de um jeito diferente, né? Não é igual os pastores, né? Lá na sinagoga, não, hein? Coisa boa, hein? Agora até o Pedro larga a rede, encosta lá, senta e tá olhando. Solzinho, Israel, 9 da manhã, 10 da manhã, já tá quente pra caramba. E aí, pastor, qual é que é? Você está falando disso? Eu estive lá, irmão. Esse Zé Ruela aqui já esteve lá também. Aqui, solzão. Daqui a pouco Jesus termina sua pregação e diz para o Pedro assim: obrigado pelo barco, hein? Valeu. Você pode puxar, por favor? Agora já não é maluco folgado mais. Agora já é. Sim, senhor. E aí, pescou alguma coisa de noite? Pescaram muito? Pegamos nada. Nada. Pois é, faz assim, ó. Lucas 5, depois você lê. Vai para onde as águas são mais fundas, porque no raso você não pega nada. Vai para onde as águas são mais fundas, porque é lá que tem milagre. Vai para onde as águas são mais fundas, porque é lá que tem provisão. Vai para onde as águas são mais fundas, porque lá tem pouca gente. Aqui tem muita gente, na praia tem muita gente, aqui até atrapalha, mas lá onde as águas são mais fundas, lá tem menos pessoas, vai dar mais certo. Ei, Jesus está falando com alguém aqui: sai do superficial, sai da beira e vai para fundo. Relacionamento, mais relacionamento. Vai mais para fundo. Tem que abrir mão. Pedro olha, o coração pegando fogo, como o tal de algumas pessoas aqui. O Espírito Santo trouxe a presença de Jesus a este lugar nessa manhã. A presença de Jesus está aqui, por isso seu coração queima. Não é porque o pastor Mel que prega, não é porque o pastor Diego prega, não é porque fulano prega, não, é porque Jesus prega neste lugar. Por isso que seu coração queima, aleluia. Ele é bem-vindo aqui. Fique à vontade, Jesus. Prega, Jesus, prega. Oh, glória. Senhor, não pegamos nada. Eu vou falar para o Senhor, minha vontade era ir embora, mas tem dois motivos que faz Pedro voltar para o mar. A gente só lê um, que é segundo a tua palavra. Mas eu consigo sentir o coração de Pedro nessa manhã. E é assim, sabe aquela parada? Eu não sei se você tem alguém assim na sua vida, que você fica inventando coisa para estar junto. Sabe aquele amigo que tá fazendo o que aí? Tô fazendo nada. Vem aqui me ajudar. Pregar um batente aqui. Vem aqui me ajudar a trocar uma lâmpada. Vem aqui ajudar eu. Vamos fazer você quer ficar junto, você fica arrumando motivo para ficar mais tempo. A conversa acabou, mas você faz uma pergunta a mais. E aí, mas me fala aqui, como é que você quer ficar? Eu acho que dois motivos pelo qual Pedro voltou a pescar. Ele diz: tá gostoso aqui, tá bom aqui, ficar perto desse Jesus é bom. Eu podia ir embora para casa, mas ficar aqui é melhor, tá gostoso. Os discípulos, quando Jesus
morre, antecipando a história um pouquinho. Depois que Jesus está sepultado, 2 discípulos indo para um povoado, para o seu povoado chamado Emaús. Eles estão andando com Jesus e de repente aparece eles estão andando, de repente aparece um homem que eles não sabem ainda que é Jesus. Jesus estava num corpo glorificado. E aí eles começam a conversar com aquele homem. Quando chega no povoado de Emaús, Jesus ameaça que vai adiante. Aí eles falam assim: Senhor, nós vamos, já está ficando escuro. O senhor não quer ficar com a gente aqui na nossa casa? Quer comer alguma coisa? Jesus fala: não, obrigado, vamos lá. E aí a Bíblia diz que ele, pegando o pão, quando ele partiu e deu graças, eles perceberam que era Jesus, mas ele sumiu. E os discípulos dizem: mas nós é burro, né? Como nós é burro. Não queimava o nosso coração enquanto ele falava? Não queimava o nosso coração enquanto ele falava? Era ele. Nós não percebemos. Agora imagina o Pedro ali, a mesma coisa, o coração queimando. Ele diz: olha, segundo a sua palavra, meu coração está queimando, eu vou lá. E aí ele vai, e eles pescam, e o barco fica cheio de peixe, e tem que chamar outros barcos para ajudar a recolher o peixe. Mas quando chega na praia, que descarrega tudo no chão, Zebedeu, acredito que o pai, o pai do João, do Pedro, do Tiago, o Zebedeu já chega: ô Jesus, brigadão, hein? O senhor é bom mesmo. Nossa, não tem como agradecer. Só não quer levar uns peixinhos para o senhor comer depois, mais tarde? Não, obrigado. Rapazes, recolham tudo. Vamos para o mercado municipal vender. Hoje o churrasco é por minha conta. Vai ter festa hoje. Que pesca é essa? Tudo que eles achavam que precisava estava ali. E eu imagino Jesus saindo, indo embora, começou a andar. Bom, fica com Deus, Deus abençoe vocês aí. Que Jesus os abençoe. Deus abençoe vocês. Pessoal, por hoje é só. Pessoal da multidão aí, valeu. Estou indo embora. Mais tarde a gente se encontra. Eu preciso comer alguma coisa. Afinal de contas, eu também sou de carne e osso. E o Pedro olhando os primeiros passos de Jesus e pensando: meu coração nunca queimou enquanto eu pescava. Meu coração nunca queimou enquanto eu vendia peixe. Meu coração nunca queimou enquanto eu lavava a rede. Mas com esse cara falando, meu coração queimou. Quer saber? Jesus olhou para ele e falou: ei, quer se tornar um pescador de homens? Então me siga. E o versículo 11 de Lucas 5 diz assim: e eles, deixando tudo, eles descobriram que diante deles não estava o tudo, diante dele estava o todo. O Todo-Poderoso, aquele que é capaz e suficiente, poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele está falando para pessoas aqui nessa manhã: que tal deixar tudo que te atrapalha? Que tal deixar as redes? Que tal deixar os barcos? Que tal deixar tudo e me seguir? Eu tenho algo a fazer através de você e em você. Se você crê nisso, levante as suas mãos e diga: é isso que eu quero nessa manhã, Deus. Eu estou deixando tudo porque eu quero te seguir. Aleluia. Queridos, vocês estão olhando para um homem que foi, isso não é bonito, tá bom? Eu tenho meditado sobre isso há alguns anos. Às vezes nós ouvimos alguns testemunhos de pessoas, e quando elas dizem: eu era traficante, eu era um vagabundo,
Vagabundo tem que colocar ênfase no vagabundo. Eu era um pilantra. Eu matava pessoas. Aqui, ó, tomei 86 tiros. Aí a gente fica assim: oh, glória a Deus. Aí sobe uma pessoa para testemunhar e diz: nunca saí da igreja desde que... O testemunho do pastor Diego. Pastor Diego, o que o senhor sentiu quando o senhor ficou bêbado a primeira vez? Ele diz: nunca. Ele vai dizer para você: eu nunca bebi. Pastor Diego, qual que foi a sensação de ir numa rave? Nunca fui. Pastor Diego, qual a sensação de usar cocaína? Ele vai dizer: nunca nem passei perto. Só vi na televisão. Pastor Diego, qual que é a sensação de fumar maconha? Ele vai dizer: nem por tabela, meu filho. E a gente acha um testemunho desse monótono. A gente acha que é sem graça. Não, pelo contrário. Que testemunho maravilhoso, lindo. Alguém que permaneceu na presença do Senhor por toda a vida. Isso sim é um testemunho que nós temos que aplaudir ao Senhor de pé. O meu testemunho não é bonito. O meu testemunho não é bonito. Vocês estão olhando para um homem que foi viciado em cocaína. A última vez que eu usei cocaína foi em junho de 2001. Já faz algum tempo. Para você que acha que é impossível ser liberto de drogas, está aqui um homem que Jesus libertou. Viciado em cocaína, alto nível de consumo, viciado em álcool, viciado em coisas terríveis, depressão profunda, 2 tentativas de suicídio. Mas um dia eu encontrei Jesus. Um dia eu, cansado da minha vida, me lembro que arrumaram um trabalho para mim. Eu fui trabalhar lavando o carro, e entrei dentro do banheiro daquele lugar e fiz uma oração. Eu disse: Senhor, eu não acredito que o Senhor ouve somente os crentes. Eu acredito que o Senhor ouve também pessoas pecadoras como eu. A minha mãe diz que o Senhor muda vidas. A minha mãe diz que o Senhor transforma a vida das pessoas. De verdade, eu não acredito, porque eu não tenho referências. Falta referências. Está faltando referência. Está faltando pessoas para a história ser contada. Tem muito crente. O Brasil já é quase maioria evangélica, mas faltam testemunhos de mudança real. Faltam testemunhos palpáveis de pessoas dentro das nossas casas, olhando para nós e dizendo: deixaram tudo para seguir Jesus. Olha como é que ficou. Agora preste bem atenção. Eu fiz aquela oração. Eu falei: se o Senhor quiser tentar mudar a minha vida, eu deixo. E Jesus ouviu a minha oração, aceitou aquele desafio que para ele era chulezinho. Ele falou: deixa comigo, menino. Alguns anos depois, aqui está eu, trazendo a palavra dele para a sua vida. Sabe por que eu estou aqui? Não é porque é glamouroso. Sabe por que eu estou aqui? Não é porque é legal. Sabe por que eu estou aqui? Não é porque eu sei pregar, porque vocês já perceberam que eu não sei. Mas eu estou aqui porque um dia Ele entrou na minha vida de verdade. Ele me libertou, Ele me curou, Ele me limpou, Ele tirou de mim as mazelas do diabo, me colocou de pé, me deu hombridade,
me deu o respeito da minha família, me deu o respeito do meu bairro, da minha comunidade, me deu o respeito. Hoje eu sou respeitado até em alguns países, sabia? Tem alguns países que eu chego que eles não mexem nas minhas malas, sabiam? Existem alguns países da África que eu vou, que chega lá e não mexe na minha mala. Não, é pastor brasileiro que veio ajudar aqui a comunidade. Eu me apaixonei por Jesus. Eu me apaixonei por Jesus. Mas eu tive que trocar. Eu tive que trocar tudo que eu tinha. E que às vezes não é nada. O que eu tinha? Nada. Mas tem gente que, apesar de estar vivendo uma vida que não está feliz, você não está contente, você não está satisfeito, você não está alegre, e você sabe o que tem prendido você. Você sabe que é a rede, você sabe que o barco, você sabe o que está te prendendo, os peixes. Você sabe o que Jesus tem falado com você todos os dias. Para com isso. Para com isso. Larga isso aí, para. Isso aí vai impedir você de viver o meu todo. Mas a gente continua grudado naquilo. Mas nessa manhã eu trouxe uma palavra de Deus que está esmigalhando as palavras do diabo, as coisas do diabo na sua vida. E em nome de Jesus Cristo, hoje você vai ter coragem, vai deixar tudo para trás e vai dizer: eu prefiro o todo. Se você crê, recebe, valeu. Aleluia. Agora, queridos, eu preciso concluir. Quem tá marcando 5 minutos ali. Só tem mais 5 minutos. Me dá mais 5 minutos, irmã? Só mais 5? Mais 5 minutos, irmã querida? Pode ser mais 5? Irmão, pode ser mais 5? Você me dá 5 minutos? Dá mais 5, irmã? Ó, já tem um 20 só aqui, ó. Essa é velha, né? Essa é ruim. Mas, queridos, a hora da decisão. Para você chegar no todo, bem no meiozinho ali, ó. Bem no meiozinho. Ali está o ponto da decisão. Aliás, parabéns pelo banner, ao Creative. Olha só. A Bíblia diz, aquele texto que eu li, que o homem encontrou um tesouro. Pedro, mesma coisa, encontrou um tesouro. Eu, Melquisedeque, encontrei um tesouro, Jesus Cristo. Mas tem um momento da transição. É um momento que você olha para o que você tem, olha para o tesouro, sabe que Ele vai fazer. Deixa eu te falar, essa tristeza que não sai, pois é, Jesus pode simplesmente fazer assim nela, assim, ó. Sabe essa depressão que você gasta dinheiro com terapeuta, psicólogo, psiquiatra, e gasta dinheiro com remédio, e pois é. Tá aqui, ó, uma pessoa que Jesus falou assim: só vem. E enquanto eu ia andando após ele, tudo isso foi ficando para trás. E quer saber? Não tenho saudade. Não tenho saudade. Mas há o momento da decisão. E agora? Eu vou pro tudo. Eu fico no tudo que eu tenho, tudo que eu carrego, toda a minha experiência, minha bagagem, ou eu vou pro todo. E as pessoas vão começar a dizer: você é louco. Eu imagino aquele homem chegando em casa e falando assim: mulher, vamos embora. Embora para onde, Zé? Já vendi a casa, vendi os móveis, vendi tudo. Só pega pega algumas roupas só aí, pega só as mais novas. Já pensou seu marido chegar em casa e falar assim: pega só as roupas novas, as velhas deixa para trás. Aí você, miserável, pega aquela beijona.
Bora. Mas nós vamos vender tudo que nós já conquistou a vida toda. Nós gastamos anos para comprar tudo isso. Anos fazendo assim. Anos vivendo dessa forma. São anos fazendo do mesmo jeito. E agora você simplesmente está dizendo para me deixar tudo, largar tudo isso aqui. Sim, porque eu encontrei algo muito melhor. É a mesma coisa o Pedro. Cara, há quantos anos ele não via uma pesca daquela? Na linguagem teóloga, na linguagem, como é que eu posso dizer, culta, né? Ele tinha estourado no norte. Cara, estava diante dele tudo que ele sonhou a vida toda. Eu acredito que o Pedro, todas as noites, quando ele ia pescar, ele imaginava aquele não, mas metade daquilo. E agora, diante dele, tudo que ele mais sonhou e um pouco mais. Porque quando Deus faz, é acima das nossas expectativas. Aleluia! Enquanto a minha mãe orava por mim, eu estava cheirando cocaína, alcoolizado. E a minha mãe orava: Jesus, salva o meu filho. Ela nunca imaginou que eu seria o pastor dela um dia. Hoje eu sou o pastor da minha mãe, eu sou o pastor dos meus irmãos, eu sou o pastor da minha família, eu sou o pastor do meu bairro, eu sou pastor da minha comunidade. Aleluia! E na ausência de um pastor bom, vai eu mesmo. Sou pastor da Zona Sul, e quando o pastor bom falta, até da Zona Leste. Pode ir, pai, é nóis. Tinha que soltar essa, né? Estou terminando. Quando o pastor fala que está terminando, falta 30 minutos. Mas eu vou ser fiel à minha palavra, eu vou terminar. É muito mais do que o Pedro esperava. Mas chega a hora de dar tchau. Talvez do seu jeito você chegou até aqui, mas o Jesus real, eu não estou falando do Jesus religioso. Eu não estou falando do Jesus loiro, dos olhos azuis, o Jesus dos quadros. Eu não estou falando do Jesus escangalhado no crucifixo, todo sangrando. Não. Eu estou falando do Jesus ressurreto, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, assentou-se à destra de Deus, está vivo e está conosco, porque Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou falando do Jesus real, que ainda cura, que ainda liberta, que ainda transforma, que ainda batiza com fogo, que ainda traz o fervor, que ainda traz as coisas dos céus que o mundo não pode ver. Aquele que pode realmente transformar a história de um homem e de uma mulher. Eu estou falando desse Jesus, e nesta manhã Ele está dizendo: se você quer viver isso, largue tudo, troque o tudo e venha para o todo, porque eu tenho algo a fazer em você. Mas começa pela sua decisão. Eu não sei quantos estão entendendo a palavra do Senhor, mas nesta manhã Deus me trouxe aqui para dizer: é possível que você viva o todo, é possível que você viva mais do que as suas expectativas. Você só precisa tomar uma decisão. Só precisa tomar uma decisão. E agora eu começo a pregar de novo, e eu faço um turnaround, assim que fala. E eu começo lá no início da pregação. E qual foi a palavra?
qual foi a primeira palavra que eu disse aqui? Renúncia. É necessário renunciar. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, a sua própria cruz, e come here, siga-me. Preste bem atenção. Se você, independente de quanto tempo você tem de crente, independente se você não é crente, não estou te chamando para uma religião, independente do que for, se você quiser entregar a sua vida a Jesus de verdade, não pode ser amanhã, é agora. Jesus virou para o Pedro e falou assim: amanhã eu estou aqui, hein? Amanhã, segunda-feira, hein? 7h30 eu vou estar aqui para te pegar, hein? Jesus é assim, ó. Ele está passando, olha para Mateus, coletor de impostos, olhou, maluco escangaiado. Olha que bicho. Eu imagino Jesus olhando de longe e falando assim: mas cabra sem vergonha esse Mateus. Olha lá, roubando as pessoas. Metade para o governo de Roma, metade para ele, né? É o cara, é o justo. 1 para você, 1 para mim. 2 para você, 2 para mim. Você já viu isso aí? Jesus olha para Mateus. E qual foi o hino que Jesus cantou para Mateus? Qual foi o hino? Você não vale nada, mas eu gosto de você. É o inimigo. Mas Jesus olha para o Mateus. Ele fala assim: cara, tu não vale nada, mas eu gosto de você. Não cantou não, mas... Bora. Assim. Olha o texto para você ver. Olhou para o Mateus e falou: segue-me. E foi embora. Jesus não fica insistindo. Por favor, vamos comigo. Eu tenho uma vida boa para você. Eu vou tirar de você a depressão. Vem por gentileza, pelo amor de Jesus Cristo, que na verdade sou eu. Não. Jesus, irmão, como diz no hebraico, né? Jesus é poucas ideias. Com Z, com K e Z, tudo junto, poucas ideias. Como é que traduz poucas ideias, né, minha filha? Jesus não vai ficar insistindo para você. Agora a pergunta é: igreja querida, até quando? Até quando nós vamos nos conformar em participar de cultos maravilhosos? Até quando nós vamos nos apegar a palavras maravilhosas? Até quando nós vamos nos alimentar de palavras maravilhosas, mas isso não traz resultado para a nossa vida? Por quê? Porque não é de quem está pregando, não é em quem está tocando ou cantando, não. A decisão de seguir a Jesus Cristo, deixar tudo para encontrar o todo, é sua, é minha, ela é individual. E nesta manhã eu sei que há pessoas aqui que estão dizendo: Jesus, eu quero viver isso aí. Não importa quanto tempo você tem de crente, Deus tem algo para você. E deixa eu dizer, Jeremias 29:11, eu quero concluir assim, ele diz: eu é que sei os pensamentos